Imagine acordar no meio da noite, preso em seu próprio corpo, incapaz de mover um músculo, falar ou sequer gritar por ajuda. Ao redor, o quarto permanece envolto em sombras, mas algo parece estar ali com você. Uma figura maligna observando e esperando. Seus olhos, os únicos que ainda obedecem, percorrem o ambiente, até que você o vê. Uma figura escura, alta e disforme, aproximando-se lentamente, como se estivesse flutuando. Ela paira sobre o seu corpo imóvel, sussurrando palavras que você não entende. Mas seu coração sente o pânico. Você tenta se libertar deste pesadelo acordado, mas quanto mais luta, mais parece ser consumido pela escuridão que agora te cerca. A paralisia do sono é uma experiência aterrorizante, mas o que muitos não sabem é que para algumas pessoas, o terror não é apenas fruto da mente, mas de algo muito mais sombrio, que espreita nas fronteiras do nosso mundo. Bem-vindos ao Portal do Medo, onde o terror e o sobrenatural são mais do que histórias, são realidades. Se você tem coragem, prepare-se para explorar os mistérios sombrios que muitos preferem ignorar. Aqui, as fronteiras entre o nosso mundo e o desconhecido são mais tênues do que você imagina. Paralisia do sono, casas mal-assombradas, criaturas das sombras e fenômenos inexplicáveis. Tudo isso e muito mais te espera. A cada episódio, mergulharemos em histórias reais e lendas urbanas que vão arrepiar até a alma mais corajosa. Então, apague as luzes e coloque seus fones de ouvido e entre no Portal do Medo, onde o verdadeiro terror começa. Lucas sempre foi cético sobre o mundo sobrenatural. Cresceu acreditando que o que as pessoas chamavam de fantasmas ou presenças eram apenas truques da mente. No entanto, sua opinião começou a mudar em uma noite particularmente sombria. Ele havia acabado de mudar para um novo apartamento, um lugar antigo, com tetos altos e janelas que rangiam com o vento. Na primeira noite, adormeceu sem problemas, mas foi despertado por algo que jamais esqueceria. Ele abriu os olhos, sentindo seu corpo pesado, como se uma força invisível estivesse prendendo contra o colchão. Tentou mover os braços, mas eles estavam imóveis. A única coisa que ele conseguia controlar eram os seus olhos, e logo percebeu que alguma coisa estava errada. Ao seu lado, à beira da cama, uma sombra alta e distorcida se destacava na penumbra. No começo, ele achou que fosse uma ilusão, uma consequência de acordar repentinamente, mas a figura estava muito nítida. Parecia um homem, mas seu corpo não tinha contornos definidos, como se tivesse envolto em uma fumaça densa. Os olhos da sombra, no entanto, eram duas manchas vermelhas, fixas em Lucas, como se estivesse observando cada movimento que ele tentava fazer. O ar ao seu redor ficou denso, como se faltasse oxigênio, e ele sentiu o peso aumentar sobre o seu peito, dificultando a respiração. A criatura não se movia, mas sua presença era esmagadora. A mente de Lucas correu de um lado para o outro em pânico. Ele sabia o que era a paralisia do sono. Tinha lido sobre isso, mas aquilo parecia muito mais real do que qualquer coisa que ele havia imaginado. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. Foi então que a criatura começou a falar, mas não com palavras. O som era como um zumbido, uma frequência baixa e perturbadora que ressoava dentro de sua cabeça. No meio do pavor, Lucas sentiu como se a criatura estivesse sugando a sua energia, deixando-o cada vez mais fraco. De repente, a sombra
inclinou-se sobre ele, suas mãos escuras estendendo-se em direção ao rosto de Lucas. Nesse momento, ele reuniu toda a sua força que tinha e tentou se mexer. No esforço final, conseguiu se mover um dedo, e como no estalo, tudo desapareceu. Ele estava de volta ao quarto, sozinho. O ar parecia ser mais leve, e seu corpo finalmente respondeu aos comandos. Ofegante, ele ficou deitado por alguns minutos, sem entender o que havia acabado de acontecer. Seria apenas um episódio da paralisia do sono ou algo muito mais sinistro? Nos dias que seguiram, Lucas não conseguia parar de pensar naquele momento. Sempre que ia dormir, a imagem da criatura o assombrava, e a sensação que aquilo poderia acontecer de novo o mantinha acordado por horas. No fundo, ele sabia que aquilo não era apenas um truque da mente. Ele sentia que, de alguma forma, havia atraído algo que agora espreita nas sombras, esperando o momento certo para voltar. Essa experiência para Lucas não era apenas a paralisia do sono. Era um aviso de que o mundo que ele sempre considerou seguro e racional estava muito mais conectado ao mundo sobrenatural do que ele menos imaginou.